Somente os culpados temem qualquer julgamento. E o pior julgamento vem dos céus. Mas não tenham dúvida, o julgamento do povo, por naturalmente ser, no caso do Brasil, 212 milhões de brasileiros, devemos comparar a milhares de abelhas ou mesmo formigas que defendem o seu habitat, sua colmeia, seu ninho, quando uma vespa, por exemplo, entra em sua casa sorrateiramente, quietinha. Então, todos eles unidos vencem o agressor, atacando todos juntos. Eu sou o Dr. Milton Barros e quero falar com vocês hoje. O Supremo Tribunal Federal está preparando contingenciamento para 7 de setembro, temendo, inclusive, invasão e depredação dos prédios públicos que ocupam, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. As manifestações previstas para o Dia da Independência do Brasil será a maior manifestação nunca vista antes no Brasil e contará com a presença e a participação do presidente Jair Messias Bolsonaro. Por quê? O povo do bem, sabendo para onde caminha nossa sociedade, está decidida a ir às ruas para se manifestar pacificamente, visando mandar um recado, principalmente ao Supremo Tribunal Federal. A minha convicção, o Supremo Tribunal Federal não mais atua conforme as determinações constitucionais, mas sim de uma forma que eu tenho chamado aqui de paraestatal. Sua principal função hoje está em inocentar um partido corrupto que destruiu o Brasil e seus principais agentes, como, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, como, por exemplo, José Dirceu e muitos outros, não vou nem ficar citando. Eles elaboraram um plano de poder previsto para durar mais de 30 anos, conforme vimos e comprovamos pelo jornalismo brasileiro e muita divulgação pela televisão. Vocês lembram disso? Tudo somente descoberto pela Polícia Federal em uma investigação que se iniciou com a Operação Lava Jato, a operação mais importante e conhecida no mundo. A intenção da Corte, que está aparelhada com 9 dos componentes, que são 11, tudo com a indicação política do governo Lula por 2 vezes, de Dilma Rousseff 1 vez e, por último, no governo Temer. Tem eles a clara intenção de garantir o que estão sendo chamadas de tomada do poder pelo Partido dos Trabalhadores e seus partidos co-irmãos, pois não tem condições esse partido do mal ganhar uma eleição sozinhos, após o povo conhecer a verdadeira cara e a intenção deste partido. A principal preocupação dos ministros está em sua segurança e a integridade patrimonial dos seus prédios públicos na manifestação. E, para tal, criaram 3 planos de proteção dos prédios públicos e da imagem da instituição. Imagem. O que eles parecem não perceberem é que a imagem do Instituto, da Suprema Corte, já está muito queimada, desgastada. E nada mudará isso. E eu vou dizer e provar por quê. Nos últimos anos, a Suprema Corte mudou seu entendimento sobre muitos julgados, sobre assuntos específicos, mais de uma vez, criando o que nós chamamos de insegurança jurídica, pois todos que procuram a justiça não poderiam confiar no texto da lei, pois, conforme foi citado aqui, a nossa justiça pode ter interpretações sobre o texto legal. E com isso,
criando decisões que vão de encontro à lei. Isso não está certo. Sem mencionar, por exemplo, que a Suprema Corte tem usurpado-se de várias funções de outros institutos. Quando passa a agir como polícia, promotoria, quando manda prender e criar denúncia, para que ela mesma venha a julgar. Isso está errado. Estamos diante não de uma Suprema Corte, mas sim de uma corte paraestatal. Isso acontece agora há dias, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou prender o ex-deputado Roberto Jefferson, por denúncia do próprio Supremo de que o ex-deputado cometera diversos crimes, que, em minha opinião, não passaram, em sua maioria, de opiniões particulares dele sobre o Supremo, como eu tenho as minhas. Você é preso também? Não discordo do Supremo no que eu chamo de excesso do ex-deputado, mas não poderia ele, Supremo, ter agido como agiu, usurpando a função de outros institutos, como o da polícia e como o da promotoria. No meu entendimento, deveria receber a Polícia Federal a notícia-crime e então agir com a sua competência, levando a denúncia para os órgãos competentes e uma vez eles iriam então ser analisados pelo Supremo. Olha, isso é inaceitável que eles fazem. E o medo deles, do povo, é tão grande que eles pediram ajuda ao governo federal, ao Distrito Federal, e haverá 3 barreiras separando o povo dos prédios públicos do Supremo, com policiamento armado contra o povo. O Supremo alardia e usam os problemas encontrados com a pandemia para tentar esvaziar o movimento de 7 de setembro. Não vá às ruas. Mas o próprio Supremo não se preocupa com o povo nas plataformas de trem lotadas, nas do metrô e dos ônibus que fazem o transporte de massa todos os dias. Nesses casos, o Supremo nem está aí, nem comenta, nem faz nada. Pelo contrário, tirou o poder do presidente da República, dizendo que só prefeitos e governadores poderiam agir nessa pandemia. Não pense que somente eu e muitos outros cidadãos estão contra o que a Suprema Corte hoje está a fazer. Os Sindicatos Unidos de Mato Grosso, na área rural, publicaram uma carta de repúdio contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem ele? Alexandre de Moraes, que proíbe a presença do presidente desse instituto e alguns outros brasileiros importantes. Isso está errado. É o direito de ir e vir. Se eles estando lá cometessem algum crime, que fossem presos e condenados por isso. Mas não fazer isso. A Praça dos Três Poderes é do povo brasileiro. Galvão e outras pessoas como Sérgio Reis, o deputado federal do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula, passaram a ser investigados por decisão do ministro, por suposto crimes de ameaça ao Supremo. Poxa, um parlamentar, ele tem esse tipo de discrecionalidade. Não deveria estar passando por isso. As lideranças políticas que representam categorias de trabalhadores, inclusive a dos caminhoneiros, estão organizando essas manifestações que pertencem ao povo brasileiro. A convocação, o comparecimento da população para isso é uma decisão de todos nós. Agora quero fazer um alerta sobre o porquê, mesmo diante